Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Estados Unidos colheram 11% da sua área plantada com milho nesta temporada 2017-2018. Demanda mundial aquecida e as questões climáticas adversas dão sustentação aos preços do grão e do farelo de soja. Exportações mundiais de café no período de outubro a julho deste ano foram de 100 milhões de sacas de 60 quilos. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê crescimento de 2,5% da produção brasileira de carne bovina para 9 milhões e 800 mil toneladas no próximo ano. IBGE vai começar o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2017 a partir de outubro. E qual a importância da ingestão de fibras para o nosso organismo? O agronegócio está começando. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles estão colhendo agora, nesta safra, já bateram na casa de 11% da área plantada com milho. O novo boletim semanal do USDA, um boletim de acompanhamento de safras, apontou um leve avanço de 4 pontos percentuais em relação à semana passada. Os números oficiais do relatório vieram abaixo da expectativa do mercado, que esperava algo aí por volta de 14%. E também ficaram aquém da média dos últimos 5 anos, que está em 17%. O boletim do Departamento de Agricultura americano apontou que 61% do milho está em boas ou excelentes condições, mantendo os níveis do boletim da semana anterior. Outros 26% das plantações se encontram em situação regular e ainda 11% apresentam estado ruim ou muito ruim. Apesar da colheita em andamento nos Estados Unidos, a demanda mundial aquecida e as questões climáticas adversas na América do Sul, agora neste início de temporada, deram sustentação aos preços do grão de farelo de soja. E segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena de setembro, a tonelada do farelo ficou cotada em R$ 1.062 em média, sem o frete lá em São Paulo. Houve uma alta de 0,3% em relação ao fechamento de agosto, mas ainda assim o farelo está custando 21% menos na comparação com setembro do ano passado. Para o curto e médio prazos, nós temos o avanço da colheita de soja nos Estados Unidos e o aumento do esmagamento como fatores de baixa sobre os preços do grão e também do farelo no mercado internacional. No entanto, a demanda mundial muito firme e as preocupações com as condições climáticas aqui no Brasil, pontualmente deverão contrapondo o viés de baixa. O relatório sobre o mercado de café, agora de agosto deste ano, aponta que as exportações mundiais de café no período de outubro do ano passado a julho deste ano foram de 100 milhões de sacas de 60 quilos, o que apresentou um acréscimo de 5,7 milhões de sacas em relação ao mesmo período anterior, quando foram exportadas 96,3 milhões de sacas. Especificamente no mês de julho deste ano, as exportações de café se mantiveram elevadas, pois foram exportadas 9,4 milhões de sacas, número que representa um incremento de 11% se comparado com julho do ano passado. Contudo, uma análise detalhada do desempenho dos dados relativos às exportações dos principais países produtores revela particularidades em cada um deles. O relatório sobre o mercado de café agosto de 2017 aponta especificamente que as exportações dos 4 principais países exportadores de café em julho ficaram assim: Brasil, 1.750.000 sacas, Vietnã, 1.550.000, Indonésia, 1.240.000 e a Colômbia, 1 milhão de sacas exportadas.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós vamos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Para alguns outros municípios, teremos predomínio de sol, céu claro com poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 19 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 22 a mínima. Posse, 33 a máxima e 25 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 24 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 23 a temperatura mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 31 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê um crescimento de 2,5% da produção brasileira de carne bovina, alcançando aí 9,8 milhões de toneladas no próximo ano. IBGE vai começar o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2017 a partir de outubro. E qual a importância da ingestão de fibras para o nosso organismo? Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar sobre a ingestão de fibras na alimentação, a importância das fibras na alimentação. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Começou a chover, né? Graças a Deus. Louvado seja, amém, Jesus. Então vamos para frente. Carolina, fibra. O que é fibra? A fibra ela é um carboidrato de origem animal que o organismo não consegue, a gente não consegue digerir quando a gente acaba ingerindo ela. Então ela vai trazer vários benefícios. E essa fibra ela tem duas classificações. Ela tem a fibra solúvel e a fibra insolúvel. Cada uma dessa classificação vai trazer um benefício para quando for ingerida. Tá. Quando você fala assim, fibra, quais são os produtos, para eu poder enxergar direitinho, quais produtos que são considerados como fibra? A gente tem fibra nos produtos de origem vegetal, então uma fruta, folhagens tem uma alta quantidade de fibras, milho, aveia, produtos integrais, o pão integral, o arroz integral. Então todos esses produtos, principalmente a base in natura, eles apresentam uma maior quantidade de fibra. Automaticamente, quando uma pessoa se alimenta bem de fibra, come muita fibra, dentro do nosso organismo deve fazer um benefício muito grande, né? Faz um benefício enorme quando a gente consegue ingerir ela, Antônio. E não é difícil ingerir. De acordo com a alimentação que você faz ao longo do dia, a gente já coloca essa fibra através do alimento. Então, vamos supor, você toma um café da manhã onde tem um pão integral e um leite. Então, esse pão integral já tem uma alta quantidade de fibra. No lanche da manhã, pode adicionar uma maçã. A casca da maçã e a própria maçã tem outra quantidade de fibra. No caso, o pão francês, ele não é fibra. Não, o pão francês ele não contém fibra, a não ser que seja um pão francês acrescido da farinha integral, que aí sim ele pode ter uma quantidade mínima de fibra. Mas o melhor pão para conter a fibra realmente é aquele pão de forma integral. A gente tem uma quantidade de fibra muito significativa, diferente do pão francês que não tem. Você já falou aqui no programa, mas nunca é demais lembrar. Quando você fala pão integral, eu vou comprar tudo está escrito, cheio daqueles integral. Agora, eu vou olhar lá no verso, lá onde tem como é que chama? Os ingredientes. Os ingredientes. O que é que eu tenho que olhar para saber se aquele pão é integral mesmo ou não? A questão tem que olhar realmente na rotulagem, na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser a farinha integral. Não pode ser a farinha de trigo enriquecida com ferro ou ácido fólico. Aí é que está o problema. Eu fui ao supermercado outro dia, fora de brincadeira, tinha uma prateleira lá de uns 6 metros de comprimento. E eu comecei a olhar pão por pão. Estava lá tudo integral. A hora que eu virava no verso, não estava escrito assim, farinha de trigo integral. Mas não estava escrita enriquecida. Não, no caso... Não, é ao contrário. É ao contrário, exatamente. Desculpe. Quer dizer, estava escrito assim, farinha enriquecida
com ferro e ácido fólico e não a fólico. farinha integral. Então, isso quer dizer que o produto ele não é 100% integral. Então, aí está o seguinte, mais uma tapiação para a gente que é consumidor. Exatamente. Quer dizer, eu estou comprando um negócio que estou pensando que está fazendo bem e a coisa está fazendo eu crescer minha barriga. Exatamente. Não que o pão integral não faça ter o crescimento da barriga ou ter um aumento de peso. Mas justamente pelo fato de ter essas fibras, ele já traz um benefício enorme, né? Então, quando eu pegar a embalagem do pão, tem que estar escrito farinha integral. Exatamente. Não pode ser farinha enriquecida com ferro ou ácido fólico. Ah, tá certo. E aí, no caso, Antônio, esses alimentos vão ter os alimentos com fibras solúveis. Essa fibra solúvel, ela vai formar um gel no organismo e aí é contida realmente na aveia, no farelo de aveia, na maçã, nas cascas de frutas. E essas fibras solúveis desses alimentos, elas vão auxiliar na diminuição do colesterol e auxiliar no controle da glicemia. Então, para quem tem diabetes, pode sim se consumir esses produtos integrais ou farelo de aveia, que vai ter as fibras solúveis. Já no caso das fibras insolúveis, ela vai ajudar no trato gastrointestinal, no intestino. Então, pessoas que têm o intestino um pouco preso, é bom estar consumindo esses alimentos, que são milho, a quinoa, a beterraba, vagem, todos esses alimentos vão ter as fibras insolúveis, que elas não formam esse gel no organismo, mas elas auxiliam no trânsito intestinal. Mas para elas auxiliarem no trânsito intestinal, é necessário também a ingestão de água. Tá certo. E muita água, né? E muita água, principalmente nesse tempo de seca. Tá certo. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, a gente podia falar mais sobre essa questão de integral, viu? Esclarecer o público para quando for comprar, não comprar coisa errada. Pode deixar. Então tá bom. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está prevendo um crescimento de 2,5% na produção brasileira de carne bovina para 9 milhões e 800 mil toneladas no próximo ano. E o IBGE vai começar o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2017 a partir do próximo mês. Nós voltamos já. Uma estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está prevendo um crescimento de 2,5% da produção brasileira de carne, que deve bater na casa de 9 milhões e 800 mil toneladas, e do mesmo percentual de crescimento de carne suína, para 3 milhões e 900 mil toneladas, agora no próximo ano. Para o departamento americano, as exportações brasileiras de carne devem crescer 6% para 1 milhão e 900 mil toneladas, com uma forte demanda de Hong Kong, Rússia e outros mercados menores, como Iraque, África do Sul, Irã, Malásia, Mianmar e Singapura. As novidades é que a China deve habilitar mais frigoríficos brasileiros e a demanda dos Estados Unidos deve subir com a abertura do mercado com uma demanda de 85 mil toneladas. Já no caso da suinocultura, com um consumo doméstico previsto em quase 3 milhões de toneladas, as exportações devem crescer aproximadamente 5%. E segundo o departamento americano, com Rússia, Hong Kong, China como principais destinos. Outros compradores também são Angola, Japão, México e Singapura. Depois de 10 anos de negociação, a Coreia do Sul abriu o mercado de suíno para o Brasil e deve demandar 35 mil toneladas por ano. E agora eu vou conversar com Edson Roberto Vieira. O Edson, ele é superintendente do IBGE de Goiás. Senhor Edson Roberto Vieira, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os seus telespectadores. Senhor Edson, o IBGE vem fazendo um trabalho sensacional e é o que pauta a economia, vamos dizer, brasileira, e é por ele que a gente sabe como é que o Brasil está indo. Exatamente. E vocês, no caso aqui de Goiás, eu confesso que eu peguei o material que vocês me mandaram, fiquei surpreso com os números muito interessantes, que é justamente o que nós vamos falar agora. Senhor Edson, me fala sobre o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, agora de 2017, que vai ser lançado na semana que vem. Então, Antônio, o IBGE faz o censo de 10 em 10 anos, Sim. né? Então, nós estamos todos na sociedade brasileira trabalhando com dados de 2006 e 2007. Então, depois de 10 anos, o IBGE
finalmente vai fazer um novo censo agropecuário, que traz informações importantíssimas para a tomada de decisões, né? Então, a gente tem alguns dados que nós levantamos todos os anos. Então, a gente tem dados gerais de produção, produtividade para o Brasil, para os estados e para os municípios. Mas algumas informações mais específicas, como, por exemplo, estrutura de propriedade, tipo de tecnologia, a questão do uso de agrotóxicos, essas informações mais específicas só são levantadas no censo agropecuário. Agora, Goiás, nós tivemos agora, na safra passada, uma quebra de produção de safra, né? Principalmente de milho e sorgo, que foram, assim, culturas da segunda safra. Me fala um pouquinho sobre essa quebra de safra derrubada pela produção goiana de milho e sorgo. Então, Antônio, essa questão que você está colocando, ela é muito importante pelo seguinte: essas informações que nós temos aí de quebra de safra, o IBGE faz um levantamento, chamado de levantamento sistemático da produção agrícola, e esse levantamento sistemático da produção agrícola ele se transforma na pesquisa agrícola municipal. São dados que o IBGE tem anualmente, mas que não tem os detalhes, como eu disse, que são apresentados pelo Censo Agropecuário. Então, no caso do sorgo, nós tivemos uma queda muito grande, né? 61,4% da produção. Muita coisa. No estado de Goiás, isso muito em razão da questão climática que nós tivemos no ano passado, né? Então, nós tivemos, especialmente do ponto de vista da segunda safra, uma condição climática muito adversa, né? E não só a produção de sorgo, mas também a produção de milho segunda safra, caiu demais no estado. Nesse ano, nós já estamos levantando os dados que trazem informações bem melhores, né, nesses produtos aí, né? Mas, de fato, a condição climática no ano passado atrapalhou muito. Senhor Edson, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a produção de soja que cresceu aqui no estado de Goiás. Um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o Edson Roberto Vieira, superintendente do IBGE de Goiás. Senhor Edson, como é que está a situação do estado de Goiás em relação ao resto do país? Olha, Goiás é um grande ator em termos de agricultura no Brasil, né? Então, é o segundo em termos de cana-de-açúcar, né? E aí a gente tem alguns municípios que se destacam, Quirinópolis, Itumbiara e Goiatuba são os principais nessa ordem aqui no estado, né? Goiás também, apesar da queda que a gente comentou no caso do sorgo, é um grande produtor de sorgo, é o segundo no Brasil, e aí a gente tem os destaques Chapadão do Céu, Rio Verde e Paraúna. Eu acho que nós perdemos só para Minas Gerais, né, na produção de sorgo, né? Então, Goiás continua, apesar da queda, muito importante na produção de sorgo. E no caso do feijão, também outro produto que está no prato do brasileiro todo dia, né? Todo dia, é verdade. Goiás é o terceiro. Aí os destaques são Cristalina, Água Fria e Lusiânia. E a soja é o grande carro-chefe da produção agrícola do estado, né? Goiás é o quarto, mas tem uma grande produção, inclusive de 2017 a gente está levantando agora, a produção vai voltar a crescer. Inclusive cresceu, né? Muito, né? Em 2016 nós tivemos aí uma produção muito importante de soja, cana-de-açúcar aí 51,6 bilhões e milho. Nossa, é muito dinheiro. A gente não tem noção, mas olha o que a soja gerou para Goiás. 104,9 bilhões de reais. A cana-de-açúcar, 51 bi. O milho, 37 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Antônio, eu até queria chamar a atenção sobre essas questões aí. Porque nesse ano, por exemplo, o estado de Goiás, assim como o Brasil como um todo, está tendo uma inflação mais comportada, né? A inflação de Goiânia, que o IBGE mede pelo IPCA, se você comparar com 2016, 2015, a queda é muito grande. E uma grande explicação disso está na produção de alimentos. A gente tem, nesse ano, queda dos preços dos alimentos e uma explicação grande para isso é a agricultura, e Goiás faz parte disso. Outra questão também, você acabou de citar, né, os números aí em termos de geração de emprego. Para você ter uma ideia, Antônio, a agropecuária representa 5% do PIB brasileiro, mas no caso de Goiás é o dobro, mais de 10%. Então a importância disso em termos de geração de emprego e renda é muito grande, e para o estado de Goiás maior ainda. Olha, nós temos aí, Goiás participa com 7,6% do valor da produção agrícola nacional. Gente, 7,6% um estado participar,
Não é pouca coisa, não. É um estado muito rico, muito rico. Antônio, eu quero até aproveitar todos esses números que você está apresentando aí, para novamente falar da importância desse censo agropecuário que a gente vai fazer aqui no estado de Goiás. O governo federal tem que fechar os olhos e falar, meu filho, pessoal do BGE, vai todo mundo atrás para saber o que está acontecendo. E Antônio, e mais uma questão importante, o PIB do Brasil nesse primeiro trimestre, ele foi positivo e esse resultado positivo deve muito à agricultura brasileira. Muito, muito, mas muito mesmo. Bom, senhor Edson Roberto Vieira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu queria deixar aqui o convite para que o senhor voltasse mais vezes aqui para a gente falar de tópicos, porque tem muita coisa importante mostrar para o goiano o que é Goiás, tá certo? Então eu quero convidá-lo, hoje nós já terminamos, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Convite aceito, muito obrigado e o IBGE agradece pela oportunidade, Antônio. Tá ok. E eu termino o nosso programa com a seguinte mensagem. Aquele que vê o mundo aos 50 anos na mesma forma que via aos 20, desperdiçou 30 anos de sua vida. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.